Vou iniciar mais um webinar promovido pela ADEFAS, sob a presidência nacional da professora Regina Beatriz Tavares da Silva. Os webinários eles são coordenados pelo Dr. Atala Correia, e eu vou apresentar, tenho a honra de apresentar o Dr. Caio Morro, que é doutorando, mestre e bacharel em Direito pela USP, Universidade de São Paulo, com 1 ano de graduação cursado na Universidade de Paris. Ele é professor de Direito Civil e Direito Empresarial da Universidade Católica de Brasília, é assessor jurídico no Senado Federal, advogado e árbitro na Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, e é também organizador da obra História e Futuro no Direito Brasileiro e autor do livro Casamento e Afetividade no Direito Brasileiro, ambos publicados pela editora Liberars. E o Dr. Caio hoje vai nos brindar com essa palestra, com esse webinar, falando sobre, afinal, o que é afetividade e qual é o seu lugar no direito de família. Dr. Caio Morro, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, doutora Maria Carolina. Gostaria de cumprimentar a professora Alicia Garcia, que nos assiste, professor José Barres, todos os que estão presentes aqui, que eu já mencionei alguns, minha amiga Ana Luísa, doutora Cecília, Cíntia, Enac, Geisa, Guilherme Pegoraro, noivo da Ana Luísa, também está presente, minha namorada Isabela, doutora Juliana Arantes, professor Leslie Lester, que é meu colega em Brasília, eu vejo as suas postagens no grupo, mas ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas já ouvi dizer que o senhor está na AGU em Brasília, então teremos ocasião de nos conhecer. Doutora Margarete, doutora Patrícia, doutor Ricardo, minha amiga Silvia, doutora Silvia Quezado, Tamires, Valdir, então cumprimento a todos, agradeço pela disponibilidade, né? Espero que a gente tenha um momento interessante aí de estudos. Eu quero passar para todos algumas breves reflexões sobre a afetividade e, em seguida, com muito prazer, gostaria de ouvi-los todos, né, que a gente possa ter uma discussão profícua. Então, eu dividi essa minha exposição em 3 partes, né. Na primeira parte, eu vou procurar explorar o que é a afetividade, né? Então, evidentemente que o direito não nos dá essa resposta, então, para responder essa pergunta, eu vou ter que recorrer a outros campos, vou ter que trazer algumas ideias filosóficas, antropológicas. Num segundo momento, a segunda parte da aula, da exposição, melhor dizendo, seria para que a gente descobrisse em outros direitos o que é que havia, ainda que indiretamente, de afetividade, dessa noção de afetividade, que é recente no direito. Então, eu procurei indícios em alguns direitos para ver se já havia alguma previsão, ainda que implícita, e, por fim, a gente chega no direito de família, e a gente vai ter condições de explorar a adequação ou não da incorporação da afetividade no direito. Então, começo por essa alguns apontamentos, alguns conceitos sobre o que é afetividade. Para os senhores terem noção, pelo menos eu já pesquiso esse tema há alguns anos, né? O melhor livro que eu achei a respeito do tema é um livro espanhol que se chama Antropologia de la Afectividad. É um livro publicado pela Universidade de Navarra, cujo autor se chama Antônio Malopé. Nesse livro, ele começa o livro dizendo o seguinte, que é muito difícil estudar o tema da afetividade, justamente porque não há uma sistematicidade quando se estuda a afetividade. É um tema complexo, que envolve diferentes áreas do conhecimento, e, além disso, não há um método adequado. Então, para que tenha uma noção, o próprio Malopé já alerta, e eu começo com esse alerta aqui na nossa conversa, porque, de fato, é um tema exigente, e o próprio Malopé, que, na minha opinião, é o grande especialista nesse tema no mundo,
ele diz que o próprio São Tomás de Aquino teve dificuldades em tratar do afeto, né, da afetividade. Em próprio São Tomás teria faltado sistematização. Eu escolhi 2 autores para tratar de alguns conceitos da afetividade. O primeiro deles se chama Dietrich von Hildebrand, né, um autor alemão que viveu nos Estados Unidos, onde foi professor. Ele tem um livro cuja edição em espanhol se chama El Corazón. Nesse livro, ele procura também dizer o porquê de a afetividade ter ficado tanto tempo em uma gaveta, né, de escanteio, né, um pouco esquecida. Diz o professor Hildebrand o seguinte, que nunca se deu aos afetos o mesmo nível de nobreza que se dá às outras potências humanas, que são a inteligência e a vontade. Então, a inteligência e a vontade sempre ficaram em um patamar mais alto, ao passo que os afetos, os sentimentos, seriam algo que nos assemelha aos animais e, portanto, algo menos nobre, né? Então, sempre que os livros tratavam dos afetos, eles tratavam desse assunto no capítulo das paixões. Ou seja, as paixões são apenas, como a gente vai ver, um pequeno pedaço dos afetos. Os afetos são muito grandes, eles abarcam diferentes áreas. Então, por muito tempo se colocou os afetos como sendo uma parte menos nobre das nossas potências, né? Outro problema, os afetos, eles compreendem coisas muito distintas e de importâncias diferentes. Então, o afeto compreende desde uma sensação, um sentimento de cansaço, porque eu dormi pouco no dia anterior, até um sentimento de êxtase, né, em que você experimenta uma alegria muito grande quando você tem algum evento especial na sua vida. Então, o afeto compreende desde uma coisa muito pequena, que pode ser uma sensação de cansaço, e por isso eu me sinto um pouco triste ou um pouco animado para fazer determinadas coisas, até coisas muito grandes e muito nobres. Então, essa é uma dificuldade também em se estudar a afetividade. Outro problema, então, primeiro eu estou dando esse contexto para que a gente possa aprofundar no que são os afetos. Diz o professor Hildebrand que um dos grandes problemas pelo qual os afetos estejam nessa parte menos nobre das potências humanas é o fato de que se separa o sentimento, o afeto, do objeto daquele afeto. Então, essa separação entre o sentimento e o objeto do sentimento, ela torna o sentimento menos nobre. Por quê? Porque se uma pessoa está entusiasmada, eu preciso saber a razão do entusiasmo dela. Eu preciso saber por que ela está entusiasmada. Se eu só vejo o entusiasmo da pessoa, eu posso ter uma sensação ou fazer um juízo equivocado de que, poxa, essa pessoa está entusiasmada nesse tempo de pandemia, mas não é possível. Não é possível que ela esteja entusiasmada. Mas se eu olho o objeto, eu vejo que ela está entusiasmada porque, por exemplo, um parente dela saiu do hospital e já está recuperado. Então, quando eu separo o afeto do objeto desse afeto, isso torna o afeto como algo menos nobre, porque eu não o relaciono com aquilo que é a causa do afeto ou do sentimento. Então, isso produz um outro problema. Muitas vezes eu desloco o sentimento para o bem-estar ocasional que ele me proporciona, ao invés de olhar para o bem, o objeto que gerou aquele afeto. Então,
esse deslocamento de olhar para o que eu estou sentindo, a sensação física, psicológica, espiritual do meu sentimento, ao invés de olhar para o motivo desse sentimento. Então, eu estou muito feliz porque passei em um concurso, porque vou me casar, porque é necessário sempre ter em conta o motivo, o objeto. E, por fim, outro problema muito recorrente e que dificulta colocar os afetos em um lugar de destaque ao lado da inteligência e da vontade, é o que o Hildebrand chama de hipertrofia do coração, né? O coração hipertrofiado, o coração tirânico, é o coração daquela pessoa que só considera o sentimento para tomar decisões. Então, a hipertrofia do coração é um fenômeno que a gente vê com muita frequência nos dias de hoje, que nada mais é do que eu desprezar o papel da minha inteligência e o papel da minha vontade para tomar decisões. E o grande problema é que os sentimentos, como a gente vai tratar na conversa de hoje, o grande problema dos sentimentos é que, por sua natureza, eles são instáveis. Os sentimentos são efêmeros, eles são fugazes. Então, hoje eu estou sentindo alguma coisa, amanhã eu já sinto outra. Daqui a 2 dias já vou sentir uma terceira coisa. Então, se eu confio só nos sentimentos e desprezo a inteligência e a vontade para tomar decisões, isso certamente vai me provocar a tomada de decisões erradas, né, ou menos refletidas. Né. Então, o Hildebrand coloca esse contexto, esses fatores que eu acabei de comentar, como impedindo uma autêntica valoração dos afetos. Então, diz o Hildebrand, os afetos são importantes. Os afetos são importantes, porque eles permitem, eles são como que uma dádiva, um prêmio que nós ganhamos, porque nós conseguimos sentir o bem. Né? Sentimos o mal também, né? Nós sentimos o mal. Há afetos que são negativos, que são ruins, mas se não houvesse os afetos, a vida seria um pouco sem graça, porque a gente só se deleitaria com a razão. E a razão não daria conta de dar essa vazão diante ou do bem ou do mal. Então, os afetos são importantes para o Hildebrand. Também peço, quando tiverem alguma sugestão, algum comentário para fazer, por favor, não hesitem em tomar a palavra. Passando do Hildebrand, eu vou para o segundo e último filósofo, pelo nosso tempo, né, que eu escolhi para tratar com vocês sobre os afetos, que é o C.S. Lewis, né, famoso escritor. Nasceu na Irlanda, mas acabou morando muito tempo e lecionando na Inglaterra. O Lewis tem um livro que se chama Os Quatro Amores, né, e nesse livro ele trata com profundidade de cada uma dessas espécies de amor. E o que vai interessar para a gente hoje, nessa nossa conversa de hoje no direito de família, são 2 espécies desses amores. Então, o amor romântico, que é o amor eros, o amor erótico, o amor romântico, que é o que faz 2 pessoas se unirem, se casarem, e o amor de afeição, que é o amor que, por exemplo, pais têm pelos filhos, né? Então, eu vou fazer breves comentários sobre cada um desses amores e para que a gente tenha instrumentos para discutir a seguir o papel dos afetos no direito de família. Então, o primeiro amor, o primeiro desses 4 amores, como eu tinha comentado brevemente, é o amor de afeição. O amor de afeição nada mais é do que o amor que os pais sentem e manifestam pelos seus filhos. O amor que nós podemos sentir por um animal. Então, hoje em dia, pelo menos no Brasil, há alguns anos já saiu uma notícia de que há mais animais de estimação do que filhos, né? Então, o amor de afeição, um dos exemplos do amor de afeição é o amor
que um homem ou uma mulher tem por um cachorro, por um gato. Isso é um amor de afeição. Diz o Lewis que esse amor de afeição é o mais humilde dos amores. Ele é o mais universal, o menos exigente, o mais amplo, porque ele é capaz de amar aquilo que não tem atrativo. Então, eu posso ver, nesse caso, por exemplo, um animal feio e doente, etc., etc., mas eu me afeiçoo por aquele animal. Então, há ali um amor de afeição, que é um amor humilde, um amor desinteressado, um amor que, como são os outros também, né, uma superabundância de amor, mas esse seria o amor de afeição. A segunda categoria de amor que o Lewis traz é o amor de amizade, que é um amor muito importante. Diz ele, curiosamente, que não de todos os amores, talvez fosse o menos racional, porque não se escolhe muito bem, muitas vezes, outras vezes sim, o início de uma amizade, né? Não pode ser que eu me interesse em ser amigo de uma pessoa que muitas vezes não pensa como eu, mas há coisas que nos unem, então eu desinteressadamente eu me torno amigo de uma determinada pessoa. Então, diz o Lewis que no amor de amizade, os amigos, eles geralmente ficam lado a lado, olhando para uma coisa em comum. Eles não falam sobre amizade, eles não ficam se jactando, não ficam elogiando, poxa, como são os amigos, que bom, etc. Não, eles simplesmente vivem a amizade e desinteressadamente, né? E um aspecto muito interessante que não acontece no amor romântico, que é um dos amores que interessa para a gente hoje, é o fato de que no amor de amizade, dividir não é diminuir. Ou seja, quanto mais amigos eu tenho, mais eu consigo me doar a todos eles. Isso não é verdadeiro no amor romântico. No amor romântico, dividir é diminuir. Então, se eu passo a dedicar minha atenção para 2 mulheres, por exemplo, isso diminui o amor. Porque o amor romântico exige exclusividade. O amor de amizade não. Então, no amor de amizade, dividir não é diminuir. Isso é perceptível quando a gente pensa em um grupo de, por exemplo, de 3 amigos, o amigo A, B e C. Se o amigo C some, se ele falece ou não está presente numa reunião, ele vai fazer muita falta porque há algumas coisas dos amigos A e B que só o amigo C pode trazer. Então, cada um dos amigos traz um aspecto da amizade que nenhum dos outros consegue trazer. Então, é muito individual, no sentido de que cada um contribui muito para a amizade. O terceiro amor é o amor romântico, né, o amor erótico, também chamado de eros, que é o amor que vai unir 2 pessoas para fazerem as suas vidas juntos. Então, é o amor daquelas pessoas que estão num estado de paixão, é o amor daquelas pessoas que amam enquanto companheiros, né, enquanto casal. O eros, que é esse amor romântico de que a gente está tratando, ele tem uma variável que é exclusivamente humana. Porque o amor, a sexualidade também faz parte dos animais, por exemplo. Os animais também têm instintos sexuais. Só que os homens têm instintos sexuais temperados por diversas outras coisas, pela nossa própria vontade, pela nossa inteligência. Então, o que importa aqui é o amor eros, que é o amor humano, né? O amor que se coloca também pelo sacrifício, e não o amor Vênus. O amor Vênus é o amor meramente sexual. Então, no amor Vênus, ele diz algo sobre nós mesmos, sobre o nosso egoísmo. O amor eros, ele diz sobre a outra pessoa, porque o amor eros se dirige à pessoa amada. O Vênus se dirige à própria pessoa que busca o prazer. Então, o que a gente trata aqui é do amor eros, o amor romântico.
Qual que é o grande problema do amor romântico? O amor romântico, segundo Lewis, é o que mais se parece, no seu auge, com um Deus. Porque estar apaixonado, sentir a paixão, é algo que coloca o ser humano em um estado de quase êxtase. Então, o amor romântico faz muitas promessas. Só que o amor romântico, de todos os amores, dos 4 amores, ele é justamente o mais instável, o mais efêmero e o que mais muda ao longo do tempo. Então, diz o Lewis que não é possível que uma pessoa que esteja casada há 10, 20, 30 anos, o que for, olhe para a sua companheira ou para o seu companheiro com aquele mesmo sentimento que olhava quando acabou de se casar. Por quê? Porque o amor romântico, pela sua própria natureza, é instável. Então, o grande perigo é se fiar no amor romântico, exclusivamente nele, para a tomada de decisões. Porque como ele é instável e efêmero, ele pode enganar as pessoas que estão sentindo esse amor romântico. E, por fim, o último dos amores, e a gente já passa para a segunda parte da nossa conversa, é o amor de caridade, né? É o amor ágape, é o amor de doação, que é o amor de Deus. O amor de Deus que dá a graça para as criaturas, né? É o amor que ajuda todos os outros amores, o amor de afeição, de amizade e o amor romântico, a ganharem a dignidade própria desses amores. Pessoal, essa é a primeira parte das 3, né? Alguma dúvida, algum comentário, queriam alguma intervenção? Se me permitirem, vamos avançando, deixamos para depois, então. Isso, o senhor pode seguir, aí quem tiver dúvida pode ir colocando no chat, eu vou guardando as perguntas, e aí ao final a gente faz as perguntas, tá bom? Maravilha. Pode seguir, por favor. Maravilha. Então, feita essa primeira parte, né, essa primeira parte da exposição, acho que agora a gente tem um pouco mais de condições de entrar na parte jurídica. Então, a gente sabe que os afetos são transitórios, os afetos podem ser positivos ou negativos, há diferentes tipos de afeto, há dificuldade nas ciências humanas, na antropologia, na filosofia, de estudar os afetos, por conta da falta de sistematização. Eu escolhi apenas 2 autores para tratar aqui. Se tivesse escolhido mais, a coisa se prolongaria e teria visões diferentes. Então, de fato, é um tema complexo. Feita essa primeira parte, a segunda parte da minha exposição é sobre se, em alguns dos direitos que são importantes para todos nós no mundo ocidental, na nossa tradição jurídica, se em algum desses direitos já havia, ainda que indiretamente ou implicitamente, a consideração do afeto no direito que se ocupa da família. Então, seja para uniões, casamento, seja para questões de filiação. Então, será que já havia no direito, em algumas tradições, algo que se remetesse ao afeto? É o que a gente vai ver agora. No direito romano, muitas pessoas trazem o direito romano, a noção de affectio maritatis do direito romano, como sendo o grande ponto inicial da consideração do sentimento na tradição jurídica ocidental, pelo menos, né? Pelo menos nos países, nos ordenamentos ocidentais. Isso, como a gente vai ver, é falso, não há razão nenhuma em se afirmar isso. Por quê? Simplesmente porque, apesar do nome affectio, affectio aqui não tem o sentido de afeição, mas o sentido de afecção. Afecção é uma vontade, uma vontade que se manifesta de maneira duradoura. Então, os romanos, quando se uniam em casamento, o elemento subjetivo do casamento era affectio maritalis. Ela era uma vontade duradoura, não era um sentimento.
Poderia haver sentimento, evidentemente, mas era uma vontade duradoura que se manifestava ao longo do tempo. Então, affectio maritalis é um estado de vontade cotidiano. E essa é uma grande diferença entre o casamento romano e o casamento dos dias de hoje. Porque no casamento romano, é como se eu manifestasse o meu consentimento todos os dias. Então, é como se esse consentimento se fracionasse ao longo de toda a duração do casamento. Ao passo que no nosso direito, pelo menos no direito brasileiro, eu imagino que no direito dos nossos vizinhos também, hoje eu só manifesto o meu consentimento quando estou contraindo matrimônio. E depois é possível que eu já esteja separado de fato, mas juridicamente esteja casado, algo que não era possível no direito romano. Porque se cessava essa vontade duradoura, cessava o casamento. Então, a noção de affectio maritalis não é um ponto de partida para que se fale em sentimentos, em afetos no nosso direito atual. Ali tratava-se de uma vontade que era manifestada ao longo do tempo, e não de um sentimento, de uma afeição. Eu poderia mencionar outros direitos e outras tradições, só vou mencionar mais um para que a gente possa conversar. O direito canônico, que foi a grande base para o direito matrimonial de vários países ocidentais, entre eles o Brasil. O direito canônico não considerava a questão do afeto para o direito de família. Então, seja para o direito matrimonial, seja para aspectos de filiação. Então, o grande legado do direito canônico para o direito matrimonial atual dos países ocidentais é o consentimento. Então, durante, por exemplo, toda a Idade Média, muitos países, muitos reinos e territórios exigiam requisitos muito rigorosos para casamento. Então, por exemplo, se exigia autorização dos pais, mesmo com idade avançada, isso acontecia em vários países na Idade Média. E o direito canônico, o direito da igreja, sempre privilegiou o consentimento. Falou assim, olha, a única coisa que me interessa é se os nubentes, as pessoas que vão casar, estão expressando livremente o seu consentimento. Isso dava uma grande autonomia para essas pessoas. Não havia requisitos, como não há ainda hoje na maior parte do mundo, relacionados à afetividade. Não há nem para a celebração do casamento, nem para a sua duração. Mais atualmente, mais recentemente, melhor dizendo, há alguns, eu só queria mencionar dois documentos interessantes que têm visões muito maduras sobre o papel dos afetos, por exemplo, na união matrimonial, já que a gente está tratando de direito de família. Eu menciono, por exemplo, a encíclica Casti Connubii, de Pio X. Pio X fala que o amor matrimonial não pode ser fundado apenas na inclinação dos sentidos, porque eles são muito fugazes, são muito transitórios. É preciso que o amor seja firmado nas obras, nas atitudes. E, recentemente, na Amoris Laetitia, do Papa Francisco, ele também, de maneira muito, na minha opinião, madura e inteligente, ele diz que se o amor entre os cônjuges se resume a uma simples atração ou uma afetividade vaga, eles acabam ficando muito frágeis, porque quando a afetividade entra em crise, quando a atração física diminui, se o casamento estava fundado nisso, o casamento desmancha, né? Então não é possível, ainda segundo o Papa Francisco, prometer, quando eu me caso, que eu vou conservar os meus sentimentos iguais durante toda a vida. Isso é uma promessa impossível. Eu posso prometer que eu terei um projeto de vida estável, mas eu não posso prometer que eu terei os mesmos sentimentos durante toda a minha vida. Então, no direito romano, como a gente já viu, não há
Muito brevemente, né, eu estou resumindo muito esses dois direitos, para ir direto ao que nos interessa. Não é possível falar rigorosamente de uma contribuição dos afetos para o nosso direito atual, muito embora haja essas menções que eu fiz de documentos do magistério da Igreja. Tá? Então, isso, mas apesar de o magistério se manifestar, ele se manifesta muitas vezes em tom pastoral e não dogmático, por assim dizer. Então, esse é um ponto. Então, passamos para a nossa terceira etapa, né? Então, tendo tido alguns elementos sobre o que são os afetos e visto bem rapidamente as contribuições do direito romano e do direito canônico, de modo muito breve, a gente entra propriamente no tema principal da nossa conversa de hoje, né? Então, qual é o papel dos afetos no direito de família, né? Será que os afetos têm lugar no direito de família? Na realidade brasileira, a nossa Constituição Federal de 88 e o nosso Código Civil não mencionam os afetos, de modo que a doutrina brasileira defende que o princípio da afetividade, que rege o direito de família, entre aspas, hoje em dia, estaria previsto implicitamente na Constituição Federal. Então, o legislador e o constituinte não se ocuparam de colocar esse tema, mas é possível defender, segundo uma parte da doutrina, que eles estariam previstos, esse princípio estaria implícito na Constituição brasileira. Esse raciocínio se faz amparado em diversos outros princípios. Um dos princípios mais importantes para esse raciocínio, dos que defendem a existência implícita do princípio da afetividade na Constituição, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, se sustenta que o princípio da afetividade estaria presente no direito brasileiro. O professor Attalá, que infelizmente não está conosco no encontro de hoje, mas é quem se responsabiliza aí por organizar esses encontros, ele tem escrito escreveu em algumas ocasiões sobre o tema, e ele identifica 4 incidências dos afetos no direito de família, né? Ele identifica a incidência para a formação de famílias atípicas, como as famílias entre pessoas do mesmo sexo, a incidência dos afetos com relação ao parentesco, né, a socioafetividade, para o caso de dano moral, quando há abandono dos filhos pelos pais, e, por último, na concessão de guarda ou no caso de adoção, quando houver laços afetivos. Então, o professor Attalá Correia identifica essas 4 hipóteses que eu acho, na minha opinião, pode ser que a coisa está se expandindo cada vez mais, né? O princípio da afetividade tem ganhado cada vez mais contornos. Mas, pelo menos e principalmente nessas 4 situações, ele tem sido utilizado abundantemente para justificá-las. Isso ocasiona o que uma parte da doutrina chama, no Brasil, e por todos eu menciono o Lênio Streck, que é um constitucionalista brasileiro, ele fala em panprincipiologismo ou principiolatria, que é o uso excessivo de princípios no direito. Então, diz o professor Lênio Streck que o princípio da afetividade é o grande exemplo de principiolatria no direito brasileiro. Então, eu crio um direito, um princípio, esse princípio é acolhido pelos tribunais, como tem sido acolhido pelo Supremo em diversas ocasiões aqui no Brasil, e esse princípio ganha uma dimensão, muito embora não haja previsão expressa na Constituição ou no Código Civil. Um caso paradigmático, eu já estou acabando, já estou indo para o final, um caso paradigmático aqui no Brasil foi na ação direta de inconstitucionalidade, né, número 4277, que
tratava da possibilidade de união entre pessoas do mesmo sexo. Nessa ADI, o relator, o ministro Aires Brito, ex-ministro, ele faz alguns apontamentos que deixam a gente um pouco assustados, porque não tem nenhuma base constitucional e também não tem uma base doutrinária sólida. Disse o ministro Aires Brito nessa ocasião que a biologicidade se substituiu pela afetividade no moderno direito brasileiro. E que, em detrimento do patrimônio, deixando uma visão patrimonialista para trás, foram eleitos o amor e a afetividade como elementos centrais para que se caracterize uma família. O grande problema disso, e aqui eu acho que nessa primeira e segunda etapas, né, da exposição, eu procurei deixar claro, pelo menos tentei, que os afetos são importantes. Né? Os afetos têm uma dignidade semelhante à da inteligência e da vontade. Agora, o grande problema de que nós tratamos aqui é se os afetos podem ser incorporados pelo direito. Se há juridicidade nos afetos. O afeto pode se converter em uma obrigação? O afeto pode ser exigível juridicamente? Eu acho que a gente, com um pouco menos do que a gente conversou até agora, com 5 minutos de conversa, a gente poderia chegar à conclusão de que o afeto não pode ser exigível juridicamente. Eu não posso exigir, eu não posso transformar o afeto em prestação. Porque se eu transformo o afeto em uma prestação, em uma obrigação, eu posso inclusive forjar o afeto para que eu cumpra ou não uma determinada obrigação. Então não há como, sobretudo pelo caráter subjetivo, efêmero, interior, íntimo dos afetos, eu não posso transformá-los em obrigações exigíveis juridicamente. Por essa razão, por exemplo, o nosso Código Civil de 16 e o Código Civil de 2002 não elencam o amor como um objeto prestacional de deveres conjugais. Então, entre os deveres que os cônjuges têm que manter entre si, que estão colocados no Código Civil, não há o dever de amar, porque eu não posso exigir esse dever. Existe e aqui um pequeno parênteses, uma história muito curiosa que se passou no direito francês no início do século passado, quando o Código de Napoleão completou 100 anos, em 1904, formou-se uma comissão na França para propor algumas alterações no Código Civil francês. Naquela ocasião, havia um senador da República chamado Pois não, professora Alice. Gran doctrinario de la época, de apellido Ariu, Paul Ariu, que cuando se estaba por redactar el Código Napoleón, quería incorporar al amor dentro de los efectos del matrimonio, dentro de los deberes matrimoniales. Y él empieza diciendo, tengo una postura subversiva, hasta impertinente, quiero hablar del amor. Entonces, bueno, lamentablemente Portalis, que es el que redacta el Código de Napoleón, no tomó esa observación de Paul Ariu. Sí, la conocía, muy interesante. Exatamente, professora, exatamente. E justamente só para complementar o que a senhora disse, a frase que ele teria dito é a seguinte: eu exijo que a palavra amor figure nesse artigo. Ela não está em nenhuma parte do Código e é, entretanto, uma das mais nobres palavras da linguagem humana. Tendo dito isso, o presidente da Comissão de Reforma interveio e disse o seguinte: mas, enfim, meu caro colega, como o senhor deseja constranger os esposos a se amarem? A lei só tem valor na medida em que pode constranger alguém
a respeitar aquilo que ela prevê. Amor é uma palavra admirável, mas juridicamente é uma palavra vazia. Então, essa consideração me parece importantíssima para a gente ter em mente, como bem já antecipou o professor Alice, que o amor, juridicamente, há sérias ressalvas para incorporá-lo, para que ele tenha uma vida jurídica. E aí eu encerro essa breve exposição, para não me alongar muito, dizendo que concluindo então, na minha humilde visão, com base nisso que a gente conversou até agora, que não há espaço para se reconhecer juridicamente a afetividade. Tanto porque eu não posso transformar o afeto em uma prestação, como pelo fato de que a própria conceituação de afeto é problemática. Então, não só não posso exigi-lo juridicamente, como eu não sei o que eu estou exigindo. Então, basicamente é isso que eu queria expor. Peço perdão por ter me alongado um pouco e devolvo a palavra à doutora Maria Carolina. Muito obrigada, professor Caio Morro. Foi uma excelente exposição, muito clara. Trouxe várias questões que são bastante polêmicas e quero registrar aqui a presença agora da nossa presidente nacional, professora Regina Beatriz Tavares da Silva, que vai fazer as suas considerações. Ela já tinha uma pergunta aqui, mas ela faz ao vivo agora para você. Doutora Regina, por favor. Bem, uma boa noite, meus cumprimentos ao querido Caio. Tive a imensa satisfação de participar da banca de defesa de tese na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, feita pelo professor Caio com muito brilho e enfrentando um tema que hoje em dia, no Brasil, não sei como está na Argentina, não sei como está na Argentina, Alicia, você, Luiz, pero no Brasil, é um tema muito desafiador. Por quê? Porque se abrirmos os livros, né, de uma determinada corrente de pensamento, né, vemos o afeto ali tratado e jogado, não tratado, como tratou o professor Caio, com organização, com fontes, né, jogado, né, para até fazer uma sedução ao leitor. É muito fácil um professor chegar numa sala de aula e dizer que o direito de família é baseado no afeto. Tudo aí cabe, e o professor não vai precisar fazer toda essa pesquisa que fez o professor Caio, ou que nós costumamos fazer para outros assuntos, não é, professor Venceslau? Porque é o sentimento, a afeição, né? Então, algo que não é, inclusive, do nosso conhecimento. Isso é assunto da psicanálise. Isso é assunto para os divãs e as cadeiras, né? E nos mais diversos sistemas terapêuticos, para os psicanalistas. É sentimento. E é como disse o professor Caio, é algo que não se enxerga, né? Nem tudo se enxerga no direito, por exemplo, o nexo causal não se vê nem se toca, mas não se percebe o seu significado. O nexo causal a gente sabe qual é o significado, é a ligação da ação e da omissão com o dano, mas no afeto não se sabe qual é o seu significado e ao mesmo tempo é inexequível. Aliás, é uma boa analogia a fazer sobre o dever de coabitação no casamento, né? O dever de coabitação, durante muito tempo, ele foi conceituado como o dever de copular, o dever de ter relações sexuais. Só que isto foi ultrapassado pelo fato de que a cópula é inexigível, é inexequível, né? Então, dentro disso, né, o professor Caio colocou muito bem, o afeto não tem um conceito jurídico que dê segurança jurídica na sua aplicação e, ao mesmo tempo, é inexequível. Agora, quando o professor Caio cita os 4
as 4 matérias que o professor Attalá encontrou naquele seu precioso artigo no Código Civil, né? Repita, professor, por favor. Quais são os 4? Paternidade socioafetiva, dano por perda do objeto de afeto e... A constituição de famílias atípicas, né? Como, por exemplo, seria uma família entre pessoas do mesmo sexo. E, acho que já... Bom, então, a filiação, né? A paternidade social... e a indenizabilidade por danos morais pelo abandono afetivo. Pelo abandono afetivo, tá. Então, quando nós olhamos essas 4 hipóteses, né? E o professor Caio colocou aquela ADI, né, da atribuição de efeitos de união estável às uniões entre pessoas do mesmo sexo, que depois inspirou o Conselho Nacional de Justiça brasileiro a regulamentar, mesmo sem ter lei a respeito, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O Supremo abriu as portas e o CNJ regulamentou, porque o Supremo só falava em união estável. Poderiam ter usado fundamentação jurídica. Existem vários institutos jurídicos que poderiam fundamentar essa decisão. Porque, efetivamente, não é nada justo, nada correto, na minha ótica, que 2 pessoas do mesmo sexo, que vivam uma vida em comum, que adquiram patrimônio, ficando o patrimônio em nome de um deles, que se separem um dia, sendo que um era dependente do outro, né? E, portanto, precise receber alimentos, que depois de uma longa vida, um deles faleça ou uma delas faleça, e venha a questão sucessória, né? E ele seja afastado da sucessão, né? Em prestígio até, eventualmente, de ascendentes que desprezaram, muitas vezes, a gente sabe que isso acontece, né? Esse par de afetivo, esse par de pessoas do mesmo sexo. Então, eu acho que sempre defendi que devem ser atribuídos direitos, né? Mas com base em outros institutos, né? E não precisa se socorrer do afeto. Tem uma pergunta interessante, Carol, que é a pergunta do dever de cuidado ou do cuidado em relação ao afeto. Qual é a ligação que o professor Caio faz e eu quero ouvi-lo. Quando a ministra Nancy reconheceu em um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o primeiro acórdão, o dever de cuidado dos pais perante os filhos, ela o fez com base no dever de educar, criar, ter os filhos em sua companhia, e não com base no afeto. Não é o abandono afetivo, a falta de sentimento de um pai por um filho, que pode levar à aplicação de uma sanção indenizatória. A indenização não é pela perda ou pela falta de afeto. A indenização é pela falta do cuidado, isto é, pela falta do cumprimento dos deveres jurídicos de educar, cuidar, ter o filho em sua companhia. E isso é direito, isso é jurídico, né? Mas, professor, eu queria muito ouvi-lo sobre isso, né? O que o professor diz sobre o cuidado e o afeto? Essa foi a pergunta da doutora Patrícia Cielo, que também expressa a admiração enorme que tem pela senhora, e ela quer ouvir o doutor Caio, e também quero saudar aqui o professor Venceslau Tavares, e depois, doutor Caio, por favor, o senhor responda também a pergunta da doutora Cecília Diniz, que pergunta se, na sua opinião, o afeto ele é um princípio ou um valor. Então, se o senhor puder já unir essas 2 perguntas, seria bom. Obrigada. Perfeito. Bom, professora Regina, muito bom. A senhora é professora de todos nós, né? Então, a senhora me chamando de professor, eu fico até assustado, porque sou um discípulo seu e agradeço sempre pela sua generosidade, né, habitual. A senhora sempre me estimula, me ajuda, me ajuda a refletir. Gostaria de cumprimentar meu amigo professor Venceslau Tavares, conversamos sempre. Leonardo Helvas, que também nos assiste, entrou um pouquinho depois, já teve oportunidade de escrever também
na RDFAS. Professora Regina, o que a senhora colocou, a senhora não teria muito o que acrescentar, porque é justamente isso. Já há deveres legalmente previstos que tratam tanto dos deveres entre os cônjuges, aqueles que contraíram matrimônio, e hoje em dia pode se aplicar também a quem tenha contraído união estável, já que essa equiparação está acontecendo cada vez de maneira mais ampla. E há também parâmetros legais para que haja diretrizes na relação de deveres e direitos entre pais e filhos. Então, entre os cônjuges, já há o dever de assistência, de socorro mútuo, dever de cuidado. Então, só isso já bastaria para suprir uma grande parte do que se reclama para a afetividade. Então, o dever de socorro, o dever de assistência entre os cônjuges já tem um impacto e já tem uma produção de efeitos prática na vida que não há necessidade de se invocar um conceito que não é jurídico, que é o conceito da afetividade. Também na relação entre pais e filhos, né, no caso brasileiro, nós temos o princípio da proteção, né, do melhor interesse da criança, né? Então a criança ela já tem, e o adolescente já tem uma proteção, um arcabouço legal que os protege de maneira muito grande. Então não há, na minha opinião, seguindo o que a senhora dizia, professora Regina, não há necessidade de invocar algo que não é exigível e que nós não sabemos muito o que é. Não há consenso sobre o que seja. Com relação à pergunta da doutora Cecília, se eu vejo a afetividade como princípio e não como valor, doutora Cecília, então, juridicamente, eu não vejo como princípio, né? Eu não acho que ela não entra como regra, ela não entra nem como regra nem como princípio. A afetividade não tem exigibilidade jurídica, ela poderia ter um caráter axiológico de valor, como a senhora mesmo menciona, mas é um valor que nós não sabemos muito o que é. Vou dar um exemplo para a doutora Cecília. Recentemente, para pavor e surpresa de muitos de nós, houve um professor que ocupa a cátedra em uma universidade famosa do Brasil que defendeu o casamento entre irmãos. Defendeu publicamente o casamento entre irmãos em um artigo que circulou bastante. Então, o que é o afeto para esse professor? O que é o afeto para nós que estamos discutindo aqui? Então, o grande problema é justamente esse. Além de não ser exigível, eu não sei muito bem o que é. E é por isso que ele vira, nas palavras do professor Otávio Rodrigues, um guarda-chuvas teórico. Então, é um guarda-chuvas teórico porque ele abarca todo tipo de pretensão que se queira fazer no direito. Então, o que, na minha opinião, é muito perigoso. A doutora Alicia queria fazer una pregunta, porque no entendimos, creo que ni Alicia ni José Luis, eso que es casamiento entre mous, ¿qué es entre mous, por favor? Hermanos. Hermanos. Toma. Desaparece el árbol genealógico. Está muy bien, está muy bien. No, es el tema del incesto, es Es una locura. la tipología del incesto. Para agregarle y sumar un poco a lo que dijo Cayo, quería dar la mirada en nuestro país, sobre todo en algunos aspectos relativos a las relaciones padres e hijos. No se le puede exigir que algunos padres quieran a sus hijos cuando no lo quieren. No se les puede exigir jurídicamente. ¿Qué encontraron los jueces argentinos para que esos padres tuvieran conciencia de que actuaban mal?
que estaban causando un daño psicológico presente y futuro a sus hijos. Establecieron una serie de condiciones prohibitivas a los padres claudicantes o malos padres, malos progenitores. No sé si se me entiende. ¿Me entienden? Sí. Para esos padres incumplidores, por ejemplo, le prohíben ir a la cancha de fútbol a ver a su equipo favorito. Tienen prohibido ingresar a la cancha. Tienen prohibido viajar por fuera del país si tienen deudas alimentarias. Existe un registro nacional de incumplidores alimentarios. Y si está el padre o la madre dentro de ese registro que llega por vía del juzgado especializado por no cumplir con sus obligaciones alimentarias, a ese padre le sacan el pasaporte y no puede salir del país. Y como esa sanción también hubo otras, algunas hasta risueñas. Por ejemplo, le prohibían ir a un baile donde tocaba la banda preferida de ese padre, por ser mal padre. Ahora la pregunta, ese es mi aporte mínimo para Cayo. La pregunta es, el amor como operativo, la afectividad como operativo de la voluntad es querer todos los días. Con lo cual, el amor conyugal no es un acto volandero que viene y que se va. Es algo estable, que permanece. Porque naturalmente, si no tomáramos en cuenta la voluntad, el discernimiento, la intención y levantarse de la cama todos los días queriendo querer al otro. Es decir, el amor o la afectividad como operativo de la voluntad, no como un acto de la sensibilidad. No sé si agrego, le sumo o no con lo que le estoy diciendo, pero esto ya lo decían los españoles, ¿no? Para no justificar el divorcio, porque si fuera nada más que una actitud efímera, la afectividad, se pasaría a los 7 meses, 8 meses, un año. Es decir, que hay que tener una férrea voluntad de permanecer vinculado a los afectos. Eso lo da la razón, no el corazón. Nada más. Espero que me hayan entendido. ¿Puedo agregar algo a lo que dijo Alicia, si querés? Que sí. No, la quiero mucho, Alicia, ¿no? Y siempre tiene esas palabras muy justas. El corazón tiene razones que la razón no comprende. La razón no comprende. Exactamente. Aquí no se pudo poner en la Argentina como deber el amor. Lo propuso un senador, incluso esta anécdota que usted relata antes, justamente yo lo estudié de ahí. Pero el argentino es como, por mucho que parezca apabullante y canchero y obrador, es muy tímido y muy impudoroso para hablar del amor. Es como que da por sobreentendido, y no es así. El amor es lo que motiva la mayoría de las instituciones del derecho de familia, y que esa afectividad que usted habla, y espero que no llegue nunca acá esa panafectividad porque me da un infarto, porque pelear más de lo que peleo ya no me da el cuerpo, existe en todas y cada una de las instituciones de familia, incluso en las uniones concubinarias, especialmente para que existan, ¿no, José? Uniones convivenciales, está puesta la palabra afectividad.
estabilidad, singularidad, afectividad. Existe en el Código Civil nuevo la unión convivencial, la exigencia de la afectividad, porque al tratarse de una relación fáctica donde no hay vínculo legal, la afectividad es clave para la prueba. Bien, Alicia, sobre esto es interesante escucharte porque en Brasil tenemos un otro cuadro distinto del cuadro de Argentina, ¿eh? La afectividad está siendo utilizada para defenderse las relaciones incestuosas, la poligamia, 2 hombres con una mujer, 2 mujeres con un hombre, 4, 5, 10, cuantos quieran, para producir efeitos de família. A ADFAS trabalhou de maneira muito num pedido de providências ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça. Está publicado, está divulgado no site de ADFAS, nosso trabalho, em que conseguimos, obtuvimos, foi uma decisão de procedência para nós, de um pedido de vedação de lavratura de escrituras de poligamia. Se não fosse a ADFAS trabalhar com esse pedido de providências ao Conselho Nacional de Justiça, que fiscaliza as atividades notariais no Brasil, nós teríamos hoje em dia muitas lavraturas de escrituras de poligamia. Não muitas no sentido de impressionarem, mas sabemos que há pessoas que querem viver assim, pois vivam como quiserem, mas não queiram que uma criança seja criada no seio de uma relação em que ela sequer muitas vezes sabe quem é o pai, quando é uma relação de poligamia formada entre uma mulher e 2 homens, caso inclusive divulgado na Folha de São Paulo, no nosso país. Tá? Aquele caso, Alicia, que diziam que estavam indo para Uruguai, porque em Uruguai se aceitava a poligamia, e que Beatriz, em la participação no Congresso, sempre esclareció que en Uruguay no hay poligamia también. Era un equívoco del diario y de estas 3 personas que pensaban de una manera equivocada. Entonces, más. Porque en Uruguay el concubinato tiene el sentido de unión de hecho o de unión estable. Entonces, conjuntamente con el matrimonio, se permite la unión concubinaria y la unión de hecho, 3. No, pero mira, en esto tenemos que hablar después un poquito más, ¿no? Pero ponerle un poco de sal a la cosa. En mis pocos conocimientos, en Uruguay, según incluso Beatriz me explicó largamente, no se acepta la unión de 3 personas como familia, ¿no? Como familia, porque concubinato allá, según ella, es una expresión utilizada para significar unión de hecho. Bien, después discutimos y hablamos al respecto, ¿no? Bueno. No peleamos ahora, no. Dentro de... sí. Acá lo dice. ¿Te lo regalo? Y aquí, artículo de ella, acá. Esto es de Beatriz, este tomo del derecho de familia personal es de Beatriz. Sí. Este tomo, y acá explica, las 3 uniones pueden ser simultáneas. Es una locura. Pero acá Beatriz explica que no. Esse livro que a doutora Regina está mostrando Ayer fruto estuve do nosso congresso. Se hablaba precisamente de lo que era el concubinato en Uruguay. Ayer lo estuve leyendo y decía que el concubinato con una persona elimina
el casamiento anterior. Mientras que en Argentina, primero tenés que eliminar el casamiento anterior, no tenés la relación anterior. En Uruguay es al revés. En Uruguay es cuando vos tenés concubinato con una persona, ese concubinato elimina el anterior. No entiendo. Sí, pero el matrimonio puede subsistir conjuntamente con la unión convivencial. Pero Alicia e Ricardo, é como em Brasil. No Brasil também, nós temos a possibilidade de, diante de uma separação de hecho no matrimônio, haver a constituição de uma união estável ou união de hecho. Isso não está em mi modo de pensar correto, pero se está no artículo 1723, parágrafo 1 do Código Civil. Es muy parejo el sistema adoptado en Uruguay sobre esto del sistema adoptado en Brasil, ¿ok? No con mi concordancia, pero es así, ¿no? Entonces, pero quero, Maria Carolina, aproveitar o ensejo, Caio, para dizer que nós vamos ter, exatamente sobre esse tema da união estável e da união de fato, seminário internacional. Já convido aqui a professora Alicia, convido o professor José Luiz para exponerem neste seminário com professores argentinos, professores chilenos, professores paraguaios, professores uruguaios e também professores de outros países da América Latina e de Portugal e da Espanha. Nós vamos fazer algo de muito mais duração, né? Com várias semanas, um dia por semana, escolhido para apresentação de um determinado professor ou de uma dupla de professores, né? Que eu acho que é o ideal, né? E vamos tratar da união estável nos vários países, né? Como que a união estável é vista nos vários países, é regulada nesses vários países. Então, em breve nós vamos apresentar esse projeto. É um projeto sobre o qual eu conversei com o professor Atalá Corrêa, ele sugeriu e eu também fui falando, e nós já estamos aí montando para em breve implementarmos. Professora Alicia, professor José Luiz, são invitados e não aceitamos, não. No, bueno, vamos a ver las fechas porque estoy muy comprometida con los exámenes parciales de la facultad, pero es para junio, de longa duración, sí. 19 y 20 de mayo. Pero por lo que me aclara Regina, el sistema uruguayo es muy similar al sistema de ustedes. Sí. Ah, sí. Pero claro, con razón tienen el problema de la poligamia. Acá no, vos no podés estar casado y formar una unión convivencial juridizada. No se puede, está prohibido. Claro. Y por eso todas las confusiones entre patrimonios, en divisiones, en sucessões, es algo terrible. Eu participei do projeto de Código Civil na fase final, quando participei da comissão na Câmara dos Deputados, que foi a fase final de aprovação do nosso Código Civil. Eu participei como membro da comissão, encabeçada pelo deputado Fiuza, que na época era, obviamente, o deputado que encabeçava tudo isso. E, numa mesa de debates sobre este parágrafo 1º do artigo 1723 do Código Civil, que autoriza a união estável, mesmo que haja um casamento, desde que haja separação de fato nesse casamento, eu na mesa, me lembro como hoje disse, nós podemos substituir esse dispositivo por outro, porque beira a inconstitucionalidade, e assim nós temos argumento, porque só podíamos modificar nessa fase o que seria inconstitucional, né? Teremos argumento para
retirar esse dispositivo ou substituí-lo por outro. E eu ouvi naquela mesa o seguinte: o Brasil é um país muito grande e sabemos que as pessoas têm muita dificuldade de se divorciarem. Claro. Eu, obviamente, não aceitei o argumento, mas fui vencida numa mesa com vários juristas que quiseram manter esse dispositivo. Não há nenhuma dificuldade ao divórcio. O divórcio é gratuito, o divórcio pode ser feito extrajudicialmente, de maneira gratuita, o divórcio pode ser feito judicialmente, de maneira gratuita, em pleno estado do Amazonas. No Rio, passam os juízes e passam os notários de barquinho por el río, pasan para regularizar las situaciones de las personas, incluso en el río Amazonas, o sea, en el lugar más deserto do Brasil, né? Então, não existe essa dificuldade, né? Existe um comodismo de quem está casado, não se divorcia e acaba vivendo em união estável, né? Passando a ter toda essa confusão que no Brasil acaba ocorrendo. Mais uma vez, os elogios da Regina ao direito argentino, nesse aspecto. Por supuesto, siempre hacia los usos y costumbres de un país tan inmenso como es Brasil. Sí. Antiguamente, en Argentina, por eso yo creo que se generó esta confusión. Vos lo sabés muy bien porque, bueno, sos mucho más chica que yo, pero lo has estudiado. Yo lo viví en carne propia. El concubinato se denominaba a la persona que al no poder divorciarse porque no existía la ley de divorcio, entonces vivía en concubinato con otra persona. Pero al existir la ley de divorcio, ahí se cortó. Ahí, como dice Alicia, ahora te separás, no de hecho, te separás bien, legalmente, y ahí puedes vivir Socialmente. Y ya no se llama concubinato, ya no se llama más concubinato. Concubinato era eso, estar viviendo con una persona porque tenías impedimento de separación porque no existía la 125, que era la ley que te separaba. Claro, claro, en esa época era muy mal visto y era considerado como un estigma. Se hablaba incluso, ¿te acordás, Ricardo, de barraganía? Se le decía barragana. E incluso un poco lo menciona en el Don Quijote, la esposa de Sancho Panza, Teresa Panza, que quería que su hija se casara, contrajera matrimonio, que se casara, en cambio vivía como barragana. Decía, mejor parece hija mal casada que bien abarraganada. Es decir, este ha sido un país donde la influencia conservadora ha sido grande y el divorcio recién existió en el año 87. Y funcionó bastante bien para aquellas personas que se querían divorciar, que se querían separar. Pero esta es una observación que le quería hacer al profesor Cayo, que me quedó como una duda. ¿Puede ser, profesor, que le pregunte algo? Claro, claro. Para usted, el consentimiento matrimonial, ¿de qué tipo debe ser? ¿Puro y simple o pleno y libre? Uma boa pergunta, professora Alicia. Olha, me parece que na esteira do que eu dizia, do direito canônico, que privilegiava esse consentimento o mais livre possível, me parece que a segunda opção seria mais adequada. Temos aqui várias pessoas elogiando a exposição do Dr. Caio, Silvia Quezado, a doutora Cíntia, a doutora Ana Luísa Gomes Ferreira, e temos aqui o Dr. Valdir Grisardi Filho, que faz uma observação dizendo o seguinte: o afeto admite gradações, manifestando-se em intensidades diferentes, e a relação, por exemplo, a vários filhos se apresenta
monolítico. Então, se o senhor quiser comentar a observação do professor Grisardi. Doutor Valdir. Aliás, Carolina e Caio, eu acabei de dizer da alegria que nós temos de ter o professor Grisardi aqui e perguntando a ele se ele gostaria de fazer alguma intervenção verbal. Seja muito bem-vindo, professor, seja muito bem-vindo. Professor Grisardi, então, eu acho que a sua manifestação aqui, por isso, caso queira falar, como disse a professora Regina, o vídeo e a palavra estão franqueados, mas a sua manifestação aqui por escrito, eu acho que resumiu bem o que eu procurei colocar. De fato, o afeto admite gradações, admite diferentes sensações. Há coisas que são mais nobres e outras menos nobres. O afeto engloba desde uma ira, uma raiva, um sentimento que me deixa irado e que me coloca a eventualmente agredir uma outra pessoa. Então, uma coisa baixa até o mais alto possível, que são espécies de êxtases. E com relação aos próprios filhos, é muito normal e natural, por exemplo, que se tenha a predileção de um filho em detrimento de outro. Então, isso não é antinatural, pelo contrário, é muito possível que eu me afeiçoe mais por um filho e menos por outro. São gradações e diferentes dimensões do afeto. O senhor escreveu muitíssimo bem. Muito bem, né? Eu vi que também estava o Dr. Leslie Lester presente, que nos deixou, né, por compromissos urgentes, né? Enfim, um webinar de grandes professores, grandes nomes, e, obviamente, com um expositor, o melhor, né? O Dr. Caio, efetivamente, usa a matéria de uma maneira muito didática, esclarecedora e fundamentada. Né? Muito obrigada. Muito obrigada, Caio. Diga. Me acaba de avisar Alicia, me llamó por teléfono y dice que perdió la señal y no se puede volver a conectar, que le encantó la reunión y que le gustó verlo a todos. Así que en cualquier momento vuelve en otro webinar, ¿tá? Então, obrigada. Eu queria que, Carol, você pudesse franquear a palavra para o José Luiz, para nos ensinar um pouquinho mais do direito argentino, em face da ausência da professora Alicia, o professor José Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, profesora Regina, por esta posibilidad de expresarme. Desde ya le adelanto que es imposible para mí reemplazar a mi maestra, porque la agudeza de sus conceptos, ahí volvió. O discípulo, Alicia, estaba hablando porque le pedí, ¿no? Claro. Bueno, puede seguir ella en cualquier momento. No. Simplemente lo que yo quería remarcar era, en base a los conceptos que recién expuso mi maestra, y es que el amor como imperativo de la voluntad, no como ese sentimiento pasajero que por ahí pueden tener, puede existir en las distintas relaciones familiares, es cuando es una de las primeras enseñanzas que ella imparte a todos sus alumnos en las clases de Derecho de Familia. Así que todos los que pasan por la cátedra A tienen muy arraigada esta noción del amor como imperativo de la voluntad y como un elemento que está presente en todas las relaciones de familia, sean matrimoniales, como en el caso del matrimonio, o sean filiales en los distintos tipos de filiación que el derecho argentino expresamente acepta. Dentro de lo que son dentro de lo que es la alianza, si se quiere en sentido amplio para incluir al matrimonio y a las uniones convivenciales que nuestro derecho regula, muy brevemente quisiera hacer una comparación solamente desde el punto de vista legal, y es que nuestro código
en el caso de las uniones convivenciales, expresamente establece que son relaciones afectivas basadas en la singularidad, la estabilidad, la permanencia. Lo establece expresamente el artículo 509 del Código Civil y Comercial. A diferencia del matrimonio, que no, para este elemento de la afectividad, del afecto, perdón, pareciera no estar tan presente, por lo menos desde el punto de vista legal. Pero claro, nosotros sabemos que es uno, en el caso del matrimonio, el amor es uno de los deberes o efectos personales implícitos que tiene el matrimonio. Y por lo tanto, no es necesario, para nuestro criterio, que la ley regule expresamente que los cónyuges deben tener una relación basada en el amor, porque hasta casi es una cuestión que cae de maduro, como se dice aquí, es decir, es algo obvio, eso es lo que quiero decir para que se entienda, que en las relaciones familiares debe primar el amor. Lo segundo que quería apuntar es que, bueno, mi maestra ya desde el año 2006 estudió, o en realidad publicó, sobre los efectos penales que tenía el incumplimiento de las cuotas alimentarias. En este sentido, actualmente el Código, en el artículo 553, faculta al juez interviniente a tomar medidas razonables en virtud del cumplimiento de las cuotas alimentarias. ¿Por qué? Desde siempre en nuestro país, digo, y hablo desde la Ley Nacional 13.944, que tiene muchos años de vigencia, el código es la Ley 27.000, para que ustedes se den una idea. Esta ley establecía un sistema de, el delito de incumplimiento de los deberes de la obligación alimentaria, del débito de la obligación alimentaria en las relaciones filiales. Si hay algo bueno que podemos rescatar de este código es este artículo, bastante novedoso, por cierto, desde el punto de vista científico, porque permite estas medidas que mi maestra tan bien describía y que el doctor Martín Flores ha desarrollado, ha estudiado en profundidad y ha publicado también un artículo en base a esta jurisprudencia que ha tenido cierto auge en el último tiempo. Y él desarrolló, en realidad comentó un fallo en el cual, era un fallo de la ciudad de La Plata, en el cual justamente se imponía como límite a este padre incumplidor la imposibilidad de salir del país, es decir, se le restringía la posibilidad de viajar al exterior. Esto que decía mi maestra de como que le quitan el pasaporte hasta que cumpla. Y también, bueno, han habido, como ella, mejor que ella no lo puedo describir yo, otras medidas en las cuales se les ha privado de ir al baile, al baile que les gusta, que más le gusta al progenitor incumplidor, o ir a o prohibir el ingreso a la cancha a ver a su equipo de fútbol favorito. Bueno, en fin, esto da lugar a la creatividad, siempre y cuando, lógicamente, con el límite del respeto a las garantías constitucionales. Era simplemente esto lo poco que puedo aportar, pido disculpas, porque no es materia que pueda desarrollar en profundidad, pero bueno, creo que mi maestra es la más autorizada en esto. Gracias, querida maestra, y gracias a todos. Quiero felicitar también al profesor Cayo por su excelentísima exposición. Ha sido brillante, la verdad es que, bueno, tengo en lo personal mucho por aprender, y bueno, a disposición, querida profesora Regina, y Ricardo, aprovecho para enviarte un saludo muy afectuoso. Agora sim? Sim. Sim. Sí. Muchas gracias, profesor. Muy rica su exposición, por compartir con nosotros la experiencia en Argentina, la ley, e muitíssimas graças. E agora, dado o avançado da hora, eu passo a palavra ao professor Caio para suas considerações finais. Bom, eu só gostaria de agradecer a todos, né? Agradecer, então, a professora Regina, professor José Luiz, professora Alice, que saiu, doutora Maria Carolina, professora Maria Carolina, que nos
mediou muito bem o nosso debate, nossa discussão. Muito obrigado. Queria agradecer aos amigos que estão presentes, né, que mencionei no começo da exposição, e agradecer. Acho que foi muito, para mim, foi muito gostoso dividir esse tema com vocês. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Certamente. Eu não posso deixar, Caio, de lembrar do seguinte, né? Que eu acho que daria mais uma tese para você desenvolver e não poderia estar em melhores mãos, um pós-doutorado, né? Mesmo na paternidade socioafetiva, não é o afeto propriamente que gera deveres, né? Eu estou com um caso no escritório muito marcante, e que é o exemplo de tantos outros. Veja como não é o afeto que gera os efeitos de deveres, inclusive deveres alimentares, né? E os próprios vínculos, né, formados juridicamente por essa relação de fato. Um casal se separou, o pai socioafetivo, né, cuidou e educou 3 filhos, ou 2 filhos, melhor dizendo, 2 filhos, exclusivos da mulher, de uma relação anterior, né, que ela teve, que não têm praticamente contato com o pai biológico, senão não têm contato biológico, tiveram há muito tempo, portanto, abandonados pelo pai biológico, não só financeiramente, mas também educativamente, e este segundo marido, né, ele substituiu efetivamente o pai biológico. Se separaram e ele agora não reconhece nenhuma relação socioafetiva, porque ele não quer pagar pensão, ele não quer as consequências desta paternidade que teve. No entanto, ele pode não ter afeto nenhum, né, como ele mesmo diz, ou que nunca teve afeto. Só que a demonstração perante a sociedade desta relação de pai e filhos é o que leva à configuração da paternidade socioafetiva. Se fosse diferente, este homem estaria livre de qualquer obrigação perante estes filhos socioafetivos. Então, não é propriamente o afeto, é muito mais aquela demonstração de uma relação como se fosse pai. A mesma coisa na união estável. É uma relação como se fosse casamento, é uma relação com aparência de casamento, por isso que ela gera efeitos, e por isso até na união estável, não importa, na minha modesta opinião, se há ou não afeto recíproco. A união estável se permanece com seus requisitos de publicidade, notoriedade de uma aparência de casamento, duração, né? E isto, e obviamente monogamia, né? Isto é o que leva aos efeitos da união estável. É claro que, como disse o professor José Luis, como disse o professor José Luis, el amor, el afecto, es algo que se presume existir en una relación de matrimonio, en una relación de unión de hecho. Pero não é que seja um requisito para que este tipo de relação gere efeitos. O mesmo na paternidade socioafetiva, né? Que eu acho que na Argentina, José Luis, não têm a paternidade socioafetiva, a paternidade de hecho, não têm, não? Então, Carolina, mais um tema para nós discutirmos internacionalmente, a paternidade socioafetiva. É verdade. Então, agradeço de novo a participación, claro, siempre precisa. No, pero quería hacer una pequeña aclaración nada más, porque si no podemos estar toda la noche, yo con todo gusto, pero la verdad que estos temas son muy apasionantes, y solo quería aclarar que el código, nuestro Código Civil y Comercial, ha regulado lo que sería, técnicamente es la figura del progenitor afín, a partir del artículo 672. El progenitor afín es
es una figura, si bien subsidiaria, pero que ahora tiene que fue una de las novedades que trajo el código, porque antes no lo teníamos regulado, esa es la verdad. Pero es el progenitor afín es es el padre, digamos, es el conviviente que vive con, el padre que vive con su conviviente, es decir... padrastro, acá padrastro. El padrastro. Bueno, el padrastro. Si bien tiene regulación legal, hay un problema muy grave, y es que se está constituyendo al hecho de la convivencia, porque es el que convive con el hijo, es la pareja del padre o de la madre que convive con el hijo. Y el problema, o la crítica, digamos, que tiene esta figura, es que se le otorga se le otorga a la convivencia fuente de la filiación del progenitor afín, lo cual entramos en un terreno muy peligroso, porque, bueno, justamente el problema que tiene otorgarle efectos a la convivencia como fuente de la filiación es que atenta contra el carácter de estabilidad de los estados de familia. ¿Por qué? Tendríamos un padre, podemos decir que ese niño va a tener padre mientras conviva con la pareja de su madre o de su padre, porque podría ser una relación del mismo sexo también perfectamente. Pero bueno, está regulada también su obligación alimentaria en forma subsidiaria, y tiene también el ejercicio de la responsabilidad parental, o lo que era antes la patria potestad, en forma subsidiaria, es decir, en tanto y en cuanto no la ejerza el progenitor, que por más que no conviva, sigue siendo su padre o su madre. Simplemente eso nada más quería aclarar, maestra, discúlpeme. E é muito importante o aclaramento, porque eu gostaria que o Caio finalizasse, Carol, explicando ao professor José Luiz o que é paternidade socioafetiva no Brasil, que obrigatoriamente não tem o padrasto. O padrasto pode ou não ser o pai socioafetivo. Por favor, Caio. Professor José Luiz, muito obrigado, viu? Obrigado pela exposição. Não vou arriscar meu portunhol, então vou falar em português, mas acho que está dando para acompanhar. Pois é, justamente no Brasil há o que se chama de a afetividade que a gente estava tratando. Para alguns ramos, eles usam o termo socioafetividade, que na prática não acaba sendo a mesma coisa. Então, a paternidade socioafetiva seria aquela em que o pai pode ostentar a posse do estado de pai, entre aspas, pelo afeto, pela demonstração de afeto que tem por um filho. Esse caso que a professora Regina estava explicando é interessantíssimo, porque mostra o quão problemático isso pode ser, né, professora? Quer dizer, um pai que não era o pai biológico, nesse caso específico das crianças, poderia assumir essa paternidade socioafetiva por estar de posse do estado de pai, né, atuando como se pai fosse, enquanto, nesse caso específico, estava com a ex-esposa, né, professora? Pois é, e não pode abandonar, né, os filhos que ele criou, que ele educou, né? Enfim, se nós fôssemos nos basear só no elemento afeto, como ele diz que não tem afeto, né? Se ele não tem afeto presentemente, ele não tem deveres, né? Mas ele tem deveres porque ele assumiu esta função, né? E aí os elevados interesses dos menores e tal. Mas é importante o que o José Luiz colocou, para a gente fazer até, Carol, propor efetivamente um debate, né, entre Brasil e Argentina sobre essas figuras, claro que com a presença do Caio. Por quê? Porque nós temos, no Brasil, José Luiz, uma ideia muito peligrosa, que é a seguinte: atribuir a todos os padrastros os efeitos
de la paternidad socioafectiva, o sea, dar a los padrastros deberes, atribuirles deberes y derechos de padres en concurrencia con los padres biológicos. Es una confusión. Esto no puede. Yo quería agregar a lo que dijo Regina recién. José Luis, me vas a entender, y Cayo también. Bueno, no te quiero dejar afuera, María Carolina. No, pode... Porque acá hubo un caso que yo estaba leyendo el otro día, que hubo una jueza que recibió a una menor, 5 años, tenía la chica, la pequeña, la menina, recibió a la menina para que ella expusiera quién era el padre. Es así, padre y madre tuvieron a la menina, el padre se separó de la madre se juntó con otro hombre, y el otro hombre la criaba, la tenía, la cuidaba. Entonces, la niña contestó, yo todos los fines de semana voy a la casa de mi papá, pero vivo con mi papá. Entonces la jueza dice, ¿cómo? ¿Y si tenés 2 papás? Sí, porque mi papá, que es el que me hizo con mi mamá, vive cerca, pertinho de casa, y yo voy todos los fines de semana, sábado y domingo voy con mi papá, el que me hizo con mi mamá, palabras de la nena. Y después, en la semana, estoy con mi papá, que me lleva al colegio, que me da de comer y que me atiende con mi mamá. Fíjate, la jueza, esta vez, no sé si por primera vez, no creo, escuchó a la crianza, escuchó a la menor, que es en realidad el verdadero interés del derecho con respecto a eso, ¿no? Só isso eu queria aclarar, nada mais. Sim. Bom, é isso. Eu agradeço a participação de todos. Foi um webinário muito rico, com a participação da professora Alicia, professor José. Muitas graças de novo. E sempre a professora Regina Beatriz com a exposição dela e compartilhando com a gente a experiência tão rica e que a gente aprende sempre, e muito obrigada novamente. E o professor Caio, foi excelente o seu webinar sobre o tema da afetividade, muito obrigada, e eu só quero dizer que na próxima terça-feira vamos ter mais um webinar às 18 horas com o tema Família, Covid-19 e Bioética, com a exposição da doutora Ana Cláudia Brandão e a moderação da doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Muito obrigada a todos e uma boa noite.